Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam bem-vindos aqui ao programa da PIB em Rio das Pedras, esse programa que se chama Navegando na Palavra. Eu sou o pastor Marcos Baridó, missionário em Portugal, sou amigo do pastor Daniel e se você frequenta a PIB em Rio das Pedras, você provavelmente já me conhece. É possível que você já tenha me visto quando eu estive aí com vocês e preguei aí para vocês, apresentei o meu ministério e também às vezes que eu enviei relatório por vídeo ou até uma pregação que foi feita também dessa maneira, né, à distância, assim, online. Mando um abraço em nome da minha família toda, a minha esposa, a Andressa, nossos filhos, o Álvaro, a Laura, a Ana Catarina, e saudamos todos os irmãos com a paz de Jesus e ficamos felizes, né, que a tecnologia possa nos estar aproximando mais e mais, cada vez mais. Só um instante, olha, parece que eu fiquei mudo aqui, fiquei sem áudio. Deu para ouvir até onde? Bom, então vamos voltar para o começo. O pastor Daniel, inclusive, me mandou uma mensagem agora aqui dizendo que havia sumido o som. Obrigado, pastor Daniel. Essas questões técnicas às vezes acabam acontecendo. Então vamos lá. Voltamos para o começo, não tem problema. Muito bem, já tem aí um tempinho que sumiu o som. Vamos lá. Como eu estava falando agora aqui, vou voltando, nós temos vivido tempos muito difíceis, né? Os irmãos sabem muito bem disso e nós estamos aqui em Portugal já há 3 semanas praticamente. Essa sexta-feira já completam 6 semanas que nós estamos em casa. Acontece que isso traz uma série de desafios, como os irmãos devem imaginar.
Estar em casa com 3 crianças, no nosso caso, por exemplo, né, e principalmente porque o Álvaro tem já 9 anos, mas a Laura ainda tem 2 anos de idade e a Ana Catarina ainda está com 6 meses. Então isso traz uma série de desafios para a gente. Uma série de desafios como família, uma série de desafios como pais, como missionários, o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, que de repente precisa ser parado, né? E isso e as rotinas que são alteradas e mesmo as restrições de deslocação que existem, né, no que diz respeito a você só pode ir a lugares específicos. Por exemplo, hoje a Andressa foi ao mercado comprar algumas coisas que estavam faltando, mas não podemos ir com tanta frequência e precisamos então estar muito bem organizados e também ao mesmo tempo cuidar, não podemos deixar ficar faltando nada, porque já começa a ter um receio de que daqui a pouco possam começar a faltar algumas coisas e com crianças, né, não podemos correr esse risco. E isso faz com que a gente comece, e logo que esse tempo de quarentena aqui em Portugal começou, eu comecei a ver uma série de artigos surgindo na internet de jornalistas que falavam de todos os desafios, o desafio de se estar em casa com os filhos, né, e ter que, de uma certa forma, entreter as crianças, ao mesmo tempo os desafios de se trabalhar, né, e se manter trabalhando, aqueles que têm a possibilidade de trabalhar em casa, estar em casa trabalhando, trabalharem enquanto os filhos estão em casa, por várias razões, né? Uma delas é que muitas vezes, né, as famílias têm um computador e o pai ou a mãe precisam trabalhar, e aí as crianças muitas vezes têm recebido deveres da escola que precisam fazer, e aí começa a ficar então uma questão de quem que vai usar, qual é a prioridade, e nós sabemos obviamente que o trabalho é uma prioridade, mas ao mesmo tempo a escola pressionando porque as crianças precisam fazer os seus deveres, e isso vai criando desafios. Desafios de uma rotina aproximada. As pessoas reclamam tanto na sua vida tão corrida e que tem pouco tempo para a família, para os filhos, para a esposa, para o marido, e ao mesmo tempo agora que as pessoas têm mais tempo, que esse tempo existe, as pessoas começam já a escrever e já começam a ver outros artigos falando isso, dos desafios da vida em família, de se viver a dois, ao mesmo tempo dos desafios de não se ter uma família. E principalmente, talvez esse ainda seja o maior desafio, aqueles que vivem sós e que agora estão precisando passar esses dias sozinhos em casa, solitários, e tudo que vem muitas vezes são notícias e notícias que não parecem melhorar, muito pelo contrário, né? Só se ouve cada vez a situação se agravando em mais um país, em mais um lugar e mais mortes. Portanto, vivemos tempos muito difíceis, tempos muito desafiadores. E nós não temos outra possibilidade senão buscar a nossa esperança, encher o nosso coração de esperança, e nós sabemos em quem está a nossa esperança. Por isso que eu achei muito interessante, inclusive, esse programa que o pastor Daniel me pediu para falar do Navegando na Palavra, porque a palavra de Deus é a nossa esperança. Podemos estar no meio de uma tempestade, o nosso barquinho pode parecer um barco pequeno e frágil, mas nós sabemos quem está no barco conosco. E a palavra de Deus, de fato, ela é o nosso porto seguro, ela é o nosso barco, ela é o nosso Senhor dentro do nosso barco conosco. Então vamos orar nesse momento? Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos onde você está e nós vamos orar então, pedindo a Deus para que Ele fale essa noite aos nossos corações, onde quer que você esteja, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor fala conosco por meio dela e porque nós podemos então ouvir a Tua voz. Obrigado porque o Senhor está aqui essa noite. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Seu nome, o Senhor ali estaria. Nós não estamos fisicamente unidos, mas mesmo por meio digital e por meio principalmente do Teu Espírito Santo, estamos unidos no Senhor. Por isso temos a certeza de que o Senhor, essa noite, falará aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que nós pedimos isso. Amém.
Amém. Hoje o texto que eu queria convidar você para abrir sua Bíblia é em Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler principalmente ali do verso 36 ao 49. Mas eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia ali em Lucas, capítulo 24. Isso por quê? Porque é preciso entendermos o começo desse capítulo para chegarmos nessa parte, onde nós de fato vamos estudar mais profundamente, mas entendermos o que está acontecendo, né? O capítulo 24 de Lucas, o capítulo 23, né, a verdade, ele termina com a morte de Jesus, né, e o sepultamento de Jesus. E o capítulo 24, ele começa de uma maneira bastante interessante. Ele começa com as mulheres indo ao sepulcro para levar coisas lá. Eu não sei exatamente o tipo de tradições que haviam, mas estavam indo ao sepulcro, né, para chorar ali, né, e relembrar, né, tudo que o mestre havia feito. Então essas mulheres são surpreendidas ao chegar no sepulcro, porque elas veem a pedra retirada e não veem o corpo de Jesus ali. Então, dois homens com roupas reluzentes aparecem para elas, e esses homens dizem uma frase que talvez você já tenha ouvido, né, algumas vezes, que é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então essas mulheres voltam e vão contar rapidamente para os 11, né, voltam para procurar os discípulos, para contar a eles o que havia acontecido, que elas tinham estado lá, mas que o corpo de Jesus não estava, e que dois homens com roupas reluzentes, né, que imaginamos que sejam anjos, foram procurá-las e dizer: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, aquele que vive? E elas voltaram correndo e contaram isso para os discípulos. Então eu imagino Pedro naquele momento se lançando naquele ímpeto que ele sempre teve e abrindo a porta e saindo correndo na expectativa de, quem sabe, lá chegando não só encontrar o sepulcro de fato vazio, de fato não ver o corpo de Jesus, e talvez, quem sabe, ver aqueles homens e poder conversar com eles e também poder ouvir desses homens, que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus não estava mais entre os mortos. Mas não é isso que acontece. E Pedro, ao chegar lá, ele vê de fato o sepulcro vazio, ele vê que o corpo de Jesus não está ali, mas ele não encontra ninguém. E volta para estar com os discípulos. Naquele mesmo dia, então, e o capítulo 24 continua, ele diz que dois discípulos de Jesus, eles estavam saindo de Jerusalém. E eu me questiono se eles estavam indo embora, se haviam desistido ou não, se eles estavam voltando para casa, talvez eles fossem, né, de Emaús, para onde eles estavam indo, e talvez estivessem simplesmente voltando para casa. Olha, o nosso mestre morreu, o que nos resta? Vamos voltar para casa. E esses homens, enquanto caminhavam pela estrada, conversavam, e um homem aparece para eles. E esse homem questiona, eles começam a conversar, e eu imagino como se você fosse sair agora na rua e alguém achasse estranho, perguntasse para você: olha, eu estou achando as ruas tão vazias, o que está acontecendo? E você provavelmente responderia essa pessoa parecido com o que esses homens disseram, que será que você é a única pessoa que está aqui e que não sabe o que está acontecendo? E eles começaram a dizer o que tinha acontecido a Jesus, e quem era Jesus, o que tinha acontecido a ele, e que ele havia morrido, e que ele era um profeta, e que ele era um homem santo, usado por Deus, mas paravam aí. E aquele homem, então, começa a conversar com eles, até que chega um ponto em que eles insistem que fique na casa deles, e ele fica ali com eles e ceia com eles, e quando ele parte o pão e toma o vinho, eles percebem que é Jesus que estava ali com eles. E depois eles começam a relembrar e pensam, uma das frases também que, para mim, é mais significativa no Novo Testamento, quando diz que um deles vira para o outro e fala: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? A palavra de Deus, ela tem esse poder de, quando o Espírito Santo está falando ao nosso coração por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela
vai profundamente, não só nos nossos ouvidos, na nossa mente, mas na nossa alma, e ela faz arder dentro de nós o nosso coração. Então é isso que eles dizem, né? Não ardia o nosso coração. Então eles fazem o mesmo que aquelas mulheres fizeram. Eles vão até onde os discípulos estavam, eles voltam para Jerusalém. Eles haviam saído de Jerusalém, lembre-se disso. E eles voltam para Jerusalém. E eles, ao voltarem para Jerusalém, encontram os 11 e começam a conversar com eles e a contar tudo o que havia acontecido. Agora sim, nós chegamos então em Lucas, capítulo 24, verso 36 até o 49, e eu vou ler na nova versão internacional aqui para vocês. Se você quiser aí usar o seu telefone, talvez o seu telefone esteja ocupado assistindo essa transmissão, você vai ter que tirar ali a poeira da sua Bíblia impressa, mas eu queria ler com você esse texto. E diz assim que enquanto falavam sobre isso, ou seja, sobre essa história de que eles no caminho haviam encontrado um homem que era Jesus, quando partiu o pão, eles viram. Então, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Muito bem. Existem 3 versículos que eu gostaria de marcar com vocês aqui, nesse momento. 3 versículos que para mim são os mais importantes. O primeiro deles é esse versículo, versículo 38, que eu inclusive coloquei na tela para vocês verem, que diz assim: então ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Como eu falei, eu entendo que esse momento é um momento muito difícil e eu nem tenho ideia daquilo que você está passando nesse momento. Seja o medo de perder o emprego, alguém na sua família que está doente ou que talvez esteja doente. Nós mesmo temos em nossa família 2 pessoas que estão com suspeitas de estarem com o coronavírus. Eu não sei nem se poderia estar falando aqui, porque eu sei que algumas plataformas estão, inclusive, derrubando, tirando vídeos do ar quando se fala desse tema, mas nós estamos aqui falando para falarmos de esperança. E eu não sei aquilo que você está passando esses dias. Eu não sei aquilo que enche o seu coração de medo ou aquilo que tenta roubar a sua esperança. Ou como Jesus mesmo disse aqui no versículo 38, eu não sei o que é que tem perturbado o seu coração ou levantado dúvidas. Há pessoas que talvez estejam se perguntando, mas por que Deus está permitindo tudo isso? Muitas vezes nós já nos perguntamos isso quando acontecem pequenas coisas em nossa vida, ou até coisas grandes, quando alguém que a gente ama falece antes do que nós acreditávamos que deveria ser a hora, por exemplo, muito jovem. Ou quando nós perdemos um emprego, quando nós estávamos num momento tão bom e pronto, tínhamos expectativas para nossa família e planos. Mas o que perturba o seu coração? O que é que levanta dúvida em seu coração? O que perturba esse seu coração talvez, por que Deus permite isso?
Certa vez disseram a Jesus, um homem se aproximou de Jesus e disse: meu bom mestre. E a resposta de Jesus para ele foi: por que me chamas bom? Só Deus é bom. A verdade é que o nosso conceito, aquilo que nós acreditamos ser bondade, é infinitamente inferior à bondade de Deus. Isso também fica mostrado, fica provado quando Jesus usa como exemplo o bom pai, e ele diz que Deus é o bom pai, que nós que somos maus não deixamos de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o bom pai, não nos dará junto com ele todas as coisas. Portanto, Deus, mesmo em meio a tudo que você esteja vivendo, não importa o que seja, Deus continua sendo bom. E Ele continua com absoluto controle de toda a situação. Assim como quando estavam no barco os discípulos de Jesus e Jesus dormia, e a tempestade se levantava, e a água invadia o barco, e parecia que o barco ia afundar. E ao mesmo tempo eles olhavam para o lado e viam Jesus dormindo. E chegou um ponto onde eles não conseguiram mais. Eu imagino que esse texto, quando conta essa história, temos que lembrar que eles esperaram até aquele momento. Ou seja, a tempestade foi piorando, 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 e eles não incomodaram Jesus enquanto a tempestade estava piorando, eles não incomodaram Jesus. Mas quando chegou num ponto onde eles de fato acharam que iriam naufragar, eles não aguentaram mais. Então clamaram: Senhor, como que você consegue dormir em meio a tudo isso? Qual o seu medo? O que perturba o seu coração? O que levanta dúvida em seu coração? Talvez seja achar que Jesus está dormindo ou que Deus está dormindo. Esteja certo de que não. E eles ficaram na presença de Jesus. E se nós lembrarmos o que acontece depois desse versículo, eles começam a conversar com Jesus. Eles começam a falar e eles ouvem a voz de Jesus. Então chega o verso 45. E o verso 45, ele diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É claro que o que eu estou fazendo com vocês aqui essa noite é mostrar para vocês aquilo que nós podemos aprender desse texto para a situação que nós estamos vivendo. Esse texto não fala da situação que estamos vivendo. Esse texto fala de uma outra situação. E a verdade é que não importa o quão ruim esteja a sua situação, a situação que aqui é colocada é uma situação muito pior. Porque eles acreditavam que Jesus havia morrido e tudo havia acabado. E ao mesmo tempo eles não conseguiam acreditar que tudo poderia se acabar assim. Eles haviam andado com Jesus por 3 anos e visto tudo que Jesus fez, e eles não conseguiam acreditar que tudo podia acabar dessa maneira. Então o coração deles estava profundamente perturbado. E aí começa essa série de acontecimentos de pessoas que vêm dizendo que viram anjos, que disseram que Jesus estava vivo ou que encontraram pessoalmente com Jesus, mas cadê ele? Nós éramos quem andava mais perto dele. Onde está Jesus? Então, de repente, aparece diante de nós Jesus. E aí o nosso coração se enche de novo de dúvidas, de novo de medo. Porque, afinal, isso é um espírito? Como é que pode ser Jesus? Nós o vimos morto. Nós o carregamos até o sepulcro. Nós o embalsamamos. Nós o colocamos ali. Nós selamos aquela pedra. Como pode estar vivo agora entre nós? Teria, então, um espírito? E Jesus é obrigado, então, ali a mostrar que ele tem carne, que ele tem osso e que ele tem fome e come com eles. Para mostrar que ele de fato estava vivo, de que ele havia ressuscitado. Mas mais do que isso, no versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Onde está firmada a tua fé? Onde está o seu coração? E o que torna você quem você é? Qual a sua identidade? A sua identidade está no seu trabalho? Então, de fato, hoje você tem um grande problema, porque talvez o seu trabalho esteja em dificuldades, talvez você esteja precisando ficar mais em casa, conseguindo trabalhar menos, ou esteja tendo pouco trabalho por conta de tudo que está acontecendo. E aí você tem um grande problema se o seu trabalho é a sua identidade, mas deixa eu te dizer isso, você é mais do que o seu trabalho.
O seu trabalho é apenas uma parte de quem você é. E é a parte que serve todo o restante, não o contrário. Você não vive para trabalhar. É o contrário, você trabalha porque você precisa trabalhar para que você tenha recursos para que você consiga viver. E você vive porque Deus permite que assim você esteja vivo. E se Deus nos tem aqui, é porque Ele quer algo de nós nesse tempo que aqui estamos. Algo de nós pessoalmente, ou seja, Ele quer falar conosco e quer que eu e você cresçamos na Sua palavra, mas Ele também quer nos usar como ferramenta para abençoar a vida de outros. Se a sua identidade está no seu trabalho, você precisa ajustar isso. E a sua identidade precisa estar em Cristo. Então, quando ele diz aqui que lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, eu digo a você que ore pedindo a Deus para que abra o seu entendimento, para que você consiga entender a sua palavra. Porque a primeira coisa que Jesus fez com todos os seus discípulos, e era um grupo específico, e eu sei que isso é um chamado específico, mas a primeira coisa que ele fez foi os chamar de seus trabalhos para a obra. Foi a primeira coisa que ele fez, a identidade daqueles homens, a identidade de Pedro. Pedro era Pedro o pescador. E agora você imagina que Jesus o chamou e o transformou em pescador de homens. Isso é tão marcado e era tão parte da identidade de Pedro que Jesus mesmo usa isso na hora que o chama. Ele fala, eu agora vou fazê-lo pescador de homens, Pedro. Porque a sua identidade não é mais Pedro o pescador, mas Pedro o discípulo de Jesus. Pedro o pescador de homens. E isso se cumpre lá em Pentecostes, né? Pouco tempo depois disso aqui que nós estamos lendo, Jesus cumpre a sua palavra e, de fato, Pedro faz uma grande pesca, né? Uma pesca maravilhosa com a ajuda do Espírito Santo de Deus ali em Pentecostes. E aí por quê? O que Deus espera de nós nesse tempo? Nós vamos então aí para o final do nosso texto, para o versículo 48 e 49, que diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas do poder de Jesus. Vocês são testemunhas do poder transformador da palavra de Deus. Se você ainda não é uma testemunha disso, se você ainda não experimentou isso, se você ainda tem dúvidas disso, se você ainda tem a expectativa de, quem sabe, um dia experimentar isso, eu lhe convido a confiar em Cristo, a dar um passo de fé e, pela fé, confiar que Jesus é poderoso para transformar vidas, trazer esperança ao coração sem esperança. O chamado de Deus para a minha vida veio quando eu ainda frequentava, logo que comecei a frequentar uma igreja há muitos anos atrás. E o pastor de jovens dessa igreja era o pastor Daniel, que hoje é o pastor aqui na primeira Igreja Batista em Rio das Pedras. E eu, ainda jovem, com 17 anos, um adolescente ainda, na verdade, eu, certa noite, confiei a minha vida a Jesus e comecei a experimentar do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Desde então, a minha vida não tem sido a mesma, porque Deus, ele age em mim de tal forma que Ele, de fato, Ele mesmo muda a minha vida a cada dia. E o Espírito Santo, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo transformados. Talvez você esteja com o seu coração perturbado ou pesado ou com preocupações, sejam em relação à saúde financeira, família, os seus relacionamentos, até mesmo em relação à igreja, ou até mesmo preocupação com o outro, e o que eu faço, como que eu faço agora, como que eu faço para ajudar essa pessoa, para pregar a mensagem para essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ter nenhuma perturbação no seu coração, porque nós temos um Deus que vive.
Jesus está vivo e Ele está ciente de tudo isso que nós estamos passando. E Ele já nos enviou o Seu Espírito Santo para nos guiar durante todo esse tempo, nos dar sabedoria, nos dar o fruto do Espírito, para que possamos passar por esse tempo testemunhando da maravilhosa graça de Jesus em nossas vidas. Quando Deus me chamou para o ministério, foi na mesma noite em que eu recebi a Jesus. E uma das coisas que mais me marcou foi que quando fui chamado para Portugal, eu sou de família portuguesa, e quando eu fui chamado aqui para Portugal, uma das coisas que mais me marca de saber a história da minha família é que o meu bisavô, ele, português, ele havia mudado para o Brasil naquela época na esperança de conseguir juntar dinheiro e depois, quem sabe, voltar para Portugal. E ele veio com a sua esposa, minha bisavó, né? Veio não, foi para ir para o Brasil com a minha bisavó. E aí ele construiu um negócio, começou a construir a sua família, até que chegou num ponto onde ele viu que ele tinha os recursos que ele precisava para aquilo. Então ele decidiu voltar para Portugal e voltou para sua cidade, Vieira do Minho, e ali comprou uma quinta e começou a desenvolver os seus negócios e ter alguns empregados, até que um dia a sua esposa vem a falecer. A minha bisavó, mãe da minha avó. E ela ainda era jovem naquela altura. E aquele homem, ele ficou com o seu coração perturbado. Ele ficou sem esperança. Sua esperança foi sacada dele, foi roubada dele. Isso porque o seu sonho, que era ir ao Brasil para poder ganhar dinheiro, poder voltar e construir ali, então, na cidade de Vieira do Minho, o seu negócio, de repente havia desmoronado, porque não fazia parte desse plano o falecimento da sua esposa. Aquela mulher que ele tanto amava, com quem ele decidiu dividir a sua vida, dividir os seus sonhos, dividir os seus planos. E a esperança foi sacada dele de tal maneira que ele já não conseguiu mais dar um passo à frente. E ele ficou anos em depressão e começou a perder tudo que havia conquistado, até que ele percebeu que ele não conseguia mais viver naquela casa, porque aquela casa simbolizava tudo o que ele havia sonhado com a sua esposa e que ela já não estava mais ali e que ele não tinha poder sobre isso. Então ele decidiu voltar para o Brasil, pegou os seus filhos e voltou para o Brasil, e lá no Brasil a minha avó cresceu. Meus irmãos, não havia quem pudesse pregar esperança ao meu bisavô. A cidade onde o meu bisavô vivia, Vieira do Minho, há 90 anos atrás, quase 90 anos atrás, na verdade, aproximadamente 90 anos atrás, quando a minha avó foi para o Brasil já, minha avó já tem mais de 90 anos, minha avó nasceu em Vieira do Minho e desde aquela época até hoje não há naquela cidade nenhuma igreja evangélica onde o verdadeiro evangelho seja pregado. Eu digo o evangelho de esperança, não um evangelho de troca, de tomar lá da cá, de eu faço isso ou eu tenho que fazer aquilo para que Deus me dê de volta. Mas o verdadeiro evangelho que nós conseguimos ler nas páginas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e por todas as escrituras. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão isoladas. Você talvez esteja passando bastante tempo em redes sociais, você agora nesse momento está aqui e garanto, espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida e tenho certeza que tem sido um tempo abençoador a igreja estar colocando todos esses vídeos aqui e você pode, por exemplo, compartilhar com alguém que você conhece esse vídeo, mas deixa eu te dizer uma coisa, nada se compara a você mesmo apanhar o seu telefone e mandar uma mensagem pessoal para alguém que você conheça e que você saiba que está sozinho ou que nesse momento está assustado ou com medo. Nada substitui o poder de Deus através de você, tocando a vida daqueles que estão próximos a você. Não é a minha capacidade, não sou eu, não é um vídeo feito por mim aqui de Portugal, ou de qualquer outra pessoa que esteja fazendo esse vídeo. Esse vídeo nós esperamos que abençoe a sua vida, você que está assistindo aqui. E você pode compartilhar, é claro que pode,
com outras pessoas, mas mais importante do que isso, é a pergunta de, primeiro, como tem andado o seu coração? E depois, como que você tem permitido que Deus atue através da sua vida para também trazer esperança à vida daqueles que estão próximos a você? Eu fico muito alegre em poder estar aqui compartilhando com vocês. Espero, de fato mesmo, que tenha sido um tempo abençoador na vida de vocês. Eu procurei me preparar com muito carinho para esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. E espero conversar com o pastor Daniel, que temos mais oportunidades, que a gente em breve possa voltar aqui para dar mais um feedback, falar um pouquinho mais aí do nosso trabalho aqui em Portugal. Nós já não estamos mais na Irlanda do Norte, nós nos mudamos para Portugal agora no final do ano passado e agora já estamos estabelecidos aqui, estamos numa região de Portugal chamada Alentejo, estamos a aproximadamente 1 hora da cidade de Lisboa e tem sido uma bênção estar aqui. Nesse momento, por toda a dificuldade que estamos passando, por tudo isso que o mundo está vivendo, ainda assim nós sabemos que nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. E você? Que o Espírito Santo de Deus te guie nesse caminho e te dê a paz que você precisa nessa noite. E que você possa ter a paz de Cristo, a esperança viva de Cristo e que você também possa ser usado por Deus para passar essa esperança para outros. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite de descanso na presença de Deus, né, durante esse tempo tão difícil. Deus abençoe vocês. Como já falei, foi um prazer estar aqui e até a próxima vez. Pastor Daniel, fica um abraço para toda a igreja e até a próxima. Um abraço, meus irmãos.